Bom, agora a gente fala como estão as perspectivas para o mercado de grãos. Os preços continuam em alta ou não? Devem ter uma tendência aí de queda. Vamos buscar essas respostas com o Anderson Galvão, da Celeris Consultoria do Agronegócio, especialista no mercado de commodities. Oi, Anderson, boa noite. Obrigada por estar aqui novamente na nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Boa noite, Renata. Boa noite aí a todos os telespectadores do programa. Anderson, minha primeira questão é justamente as projeções mais recentes do USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando aí que o país produtor também vem enfrentando em maior percentual seca, né? Tanto na soja quanto para o milho, mais atentamente ali os 41% pro milho. Qual é esse cenário, né, diante então dessa questão de enfrentamento aí do estresse hídrico? O que a gente pode projetar para o mercado que vem acontecendo? Renata, a leitura nossa é a seguinte: independente aí de toda essa volatilidade que a gente vê no mercado dos últimos dias, das últimas semanas, o que a gente entende é o seguinte: o quadro global de oferta de milho ele é bastante ajustado. E a safra americana, que começou com condições ideais do plantio tanto do milho quanto da soja, começou a ter problemas, né? Um quadro de seca também histórico, mais na porção oeste do cinturão do milho. Então, isso traz sim muita preocupação, traz sim muita volatilidade para o mercado da soja e para o mercado do milho. Então, eu acho que nervosismo, montanha-russa de preços vai ser o nome do jogo aí nas próximas semanas, diria até pelo menos a definição do efetivo potencial de produção na safra americana. Também veio, né, por meio do relatório aí dos Estados Unidos, a questão de um cenário mais baixista, de boas e excelentes condições para as lavouras de milho e soja. E aí a gente há que se destacar o principal estado produtor, Iowa, de milho, também reduzindo bastante esse percentual, né? Então, tudo isso traz esse elemento de volatilidade, de fato, no mercado. A gente fica atento muito à questão do clima, né? Recentemente recebemos aqui na nossa edição Pedro Daineca, diretamente lá de Chicago, nos Estados Unidos, e ele colocou a observação total agora de olho no clima para, claro, observar essa tendência do mercado. Então, é isso que a gente tem que acompanhar? Exatamente. No caso americano, sim, a gente entra agora em pleno mercado do clima. Historicamente, do metade de junho até meados de agosto, entra ano e sai ano essa mesma história de nervosismo, de volatilidade. E, obviamente, dado o fato que milho, hoje o Brasil é exportador, apesar do quadro de escassez que a gente tem, no final do dia, a paridade tanto de exportação quanto de importação de milho aqui no mercado brasileiro vai depender, sim, das cotações em Chicago. Bom, você tocou num ponto muito importante para trazer esse equilíbrio, né, para o mercado interno. Recentemente também divulgado a liberação do milho transgênico lá dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil a partir do dia 1º de julho para dar esse equilíbrio. Como é que você faz a leitura, né, dessa importação? Olha, Renata, eu acho que se pegar os últimos 30, talvez 40 dias, com o agravamento do quadro de clima aqui na safra inverno Brasil, safra 21, que começa a ser colhida, acho que bateu até um certo botão do pânico no mercado, com o risco efetivo de falta de milho no mercado interno. A gente trabalha aí já há muitos anos no tema das sementes e biotecnologia, e o Brasil planta 95%, 96% da sua área de milho com híbridos transgênicos. Então, não faz sentido o Brasil estar isolado, alijado do mercado internacional pela proibição ou a restrição a alguma tecnologia que hoje é conhecida e reconhecido como segura, eficiente e tudo mais. Então, num quadro de escassez e de volatilidade, que é o que a gente vive agora nesse 2021, não podemos nos dar ao luxo de desprezar fontes de suprimento de milho para o mercado interno numa situação de emergência que, querendo ou não, é o que a gente viveu e está vivendo agora nessa colheita da safra inverno 21. Certo. Tendência, né? Eu tenho observado os contratos futuros agora muito mais em queda, tanto da soja quanto do milho. Isso já era uma dinâmica que
que já viria, né? Porque da outra vez onde conversamos estava tudo bastante com essa tendência de alta e, claro, agora a gente tem, por conta dessa volatilidade do mercado, obviamente, essas altas e baixas aí do mercado. Então, agora a gente está com um cenário mais baixista e isso tende a continuar? Olha, a leitura nossa, Renata, aqui na casa, é ainda de um cenário firme para altista no preço do milho, no preço da soja, por alguns motivos. Na semana passada foi uma semana de muita volatilidade, de muito nervosismo, principalmente quanto à preocupação na mudança das regras norte-americanas de biocombustíveis, mas o fato é que sim, no caso do milho, quase 140, 145 milhões de toneladas de milho hoje são convertidas em etanol. E mesmo que mude a legislação, não é que de um dia para o outro 140 milhões de toneladas de milho estarão liberadas e disponíveis, seja exportação ou mercado de alimentação animal. Então, a gente entende que o quadro fundamental ele ainda segue altista. China recompondo os estoques de suínos, economia global retomando depois da Covid-19, dólar no processo de enfraquecimento, que isso se traduz em preços de commodities maiores. Tanto que, e no caso do Brasil também, a gente teve recentemente mais um aumento na taxa Selic. Então, a nossa leitura ela ainda continua predominantemente altista, principalmente com os preços em dólares, mas isso, aí falo voltando para a realidade Brasil, na medida em que o real se valoriza, possivelmente um produtor de milho que viu a sua safra ser frustrada ou por seca ou por cigarrinha, possivelmente os preços em reais sejam mais baixos do que teve há 30, 40 dias atrás. Embora em dólar, o preço do milho vai estar em alta ainda, o preço da soja vai estar em alta. Então, isso permanece ainda a nossa leitura de um mercado estruturalmente altista, apesar da volatilidade que a gente está vendo acontecer no mercado nesse momento. Isso, vocês acreditam, a Celeris, pelo menos até o fim do ano, nessa firmeza, de fato, do mercado? Renata, o quadro global de estoques, e aí nós estamos falando de milho, de soja, de trigo, ele segue bem apertado. E aí pensa o seguinte, a safra de milho no Brasil foi comprometida por clima. A safra de milho na Ucrânia no ano passado foi comprometida por clima. A safra de soja e milho nos Estados Unidos, como nós falamos há pouco, ela até começou muito boa, mas começou agora, recentemente, nos últimos dias, a terem luzes amarelas piscando. Então, uma safra na América do Sul do 21, 22, ela será plantada lá em setembro, outubro desse ano. Está muito longe. Plantada em setembro, outubro, para ser colhida lá em janeiro, fevereiro de 22. Então, nesse contexto, a gente não enxerga uma mudança muito drástica, vai sobrar produto no mercado internacional nos próximos 3, 4, 5 meses. Em razão disso, os preços devem, sim, no nosso entendimento, permanecerem firmes. A gente não está falando aqui de soja voltar a 8 dólares o bushel, milho voltar a 3 dólares o bushel, igual a gente tinha, sabe, um ano e meio atrás. Então, essa é um pouco da leitura nossa. Muito bom. Para a gente fechando aqui, qual que é a mensagem que fica para a nossa audiência a nível aí de mercado, principalmente voltado para o milho? Olha, acho que a principal mensagem, Renata, e essa frase ela não é minha, ela é do Roberto Rodrigues, né? Que preços são uma locomotiva puxando os vagões dos custos, do desafio de produção. Então, o grande desafio hoje com o agricultor, seja de milho, seja de soja, mas em especial milho, que está planejando a sua safra 21, 22, é assegurar custos baixos. E custos baixos, normalmente, é um grande equívoco que o empresário tem, não é cortar no fertilizante, não é cortar no insumo de alta tecnologia, na semente de alta tecnologia. Custos baixos é garantir produtividade, que é a produtividade que, em última instância, assegura custos baixos, custos marginais mais baixos. E num momento desse, um momento de incerteza, igual a gente vive agora, é exatamente na produtividade que a gente vê aqueles agricultores que prosperam ao longo dos anos, são aqueles que sistematicamente produzem mais e melhor. Então, produzir mais e melhor, é até um pouco clichê dizer isso, é a regra do jogo agora nesse 21, 22. Muito bem, obrigada Anderson Galvão por estar aqui novamente com a gente na nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Uma excelente noite aí para você. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.